Ei, Bruno, tá me Olá, ouvindo boa noite, bem? Nelisa. Tô te ouvindo bem. Peraí, deixa eu pegar esse outro fone aqui. Oi, tá me ouvindo? Bruno? Andresa, tá toda quinta com a gente também, né, Andresa? Tá me ouvindo? A A sua Nelisa, tela tá travando. Eu não sei se é a minha que tá travando ou a sua. vê se agora tá melhor. Sim. Mariângela, boa noite. Fabrini. Então, Bruno, eu tava falando aqui que a cada live que chega, todas são especiais e a gente aprende muito. Eu, pessoalmente, aprendo muito com vocês. LGPD, nossa, eu tinha pouca noção do que era. E hoje, gestão notarial e registral é o novo normal. Ansiosa para ouvir você falando. Bruno é um querido, sempre solícito, oficial substituto do registro de imóveis da primeira zona. Primeira zona? Segunda zona. Segunda zona da Serra, Espírito Santo, referência em protesto, autor de livro que eu até tenho, já adquiri o livro dele, e um Que bom. colega de ouro aqui no estado do Espírito Santo. Bruno, fala um pouquinho de você, sobre o seu ofício lá no cartório, antes da gente começar a entrar no tema específico. Então, bom, primeiro, boa noite, prazer estar aqui. Eu sou oficial substituto do cartório do primeiro ofício, segunda zona da Serra, como você falou, desde 2000. Entrei lá em 93, tinha acabado de largar a engenharia, estava me organizando de novo. Aí, nesse período, fui fazer cursinho, inglês, e aí comecei a trabalhar. Em 95 entrei na faculdade. De manhã eu fazia administração, à tarde eu trabalhava e à noite fazia direito. E aí foi assim até 2000. Aí 2000, dali para frente eu fiz a primeira pós em em gestão empresarial. Logo depois eu fiz uma pós em Direito Notarial e Registral, e com base nessa pós aí que aconteceu o livro, né? Que eu editei meu primeiro livro. Depois disso, aí vem família, filhos, essas coisas todas. E recentemente eu acabei de terminar e entregar essa semana a conclusão de curso da pós-graduação de Direito Empresarial. E aí eu falei sobre compliance em serviços notariais e registrais, de forma que a gente pudesse melhorar a nota do relatório do Doing Business do Banco Mundial, né? Muito legal. Eu gosto muito do Bruno porque ele vem com toda uma carga do direito privado, que apesar de sermos do serviço público, ele vem com toda a energia de melhor prestação de serviço, melhor local para trabalhar, melhor atendimento e assim, referência para nós aqui internamente, né? É referência no vamos colocar esse negócio para frente da melhor forma possível. Então, Bruno, a classe notarial e registral é extremamente encantada com seus starts, né? Vamos melhorar sempre, prestar o melhor serviço e tudo mais. Bem-vindo aqui a primeira vez, já fica o convite para as próximas, porque esse tema que faz a gente gerir melhor, conduzir melhor o do balcão para dentro e do balcão para fora só nos agrega. Lúcio, boa noite. Elaine, também boa noite. Vamos lá para a primeira pergunta. O que é mais importante ser feito dentre as ferramentas de planejamento para o mundo notarial e registral? Então, Nelise, estava pensando nisso, esses dias atrás eu até atendi o Ricardo. Ricardo é o novo tabelião e registrador em Fundão. Eu estava falando com ele, Ricardo, primeira coisa para a gente começar com o planejamento estratégico. Se a gente não tem direção, qualquer lugar é lugar. Então, acho que para qualquer coisa, para cartório grande, para cartório pequeno, planejamento estratégico, para padaria, sabe? No fundo, ninguém abre as coisas assim, eu vou montar aqui porque aqui é bom. Porque ele teve um insight, alguma coisa no sentido, mas um pouco de ferramenta de planejamento ajuda, sabe? A gente pensar um pouco os lados positivos, os lados negativos, o que eu posso melhorar,
que de ruim se acontecer aqui, para onde que eu vou. Então, isso é extremamente importante. Assim, não consigo imaginar um serviço notarial grande sem planejamento estratégico e não consigo, muito menos, um pequeno. Ah, mas Bruno, mas ferramenta, nós vamos falar de matriz SWOT, isso é muito complexo para a gente, sim, mas pare e pensa um pouco onde você está, sabe? Você precisa ter algumas noções de, entre outras coisas, por exemplo, será que aqui é o melhor ponto para eu instalar a minha serventia? Se eu sou um cartório de notas com registro civil, eu preciso estar perto de um lugar que tenha movimento. E sempre um lugar alto da cidade, para não ter problema com enchente. Então essas coisas todas começam, você precisa pensar nesses detalhes, e aí isso vai gerando outras coisas. Que tipo de atendimento que eu vou dar para o meu usuário? Muita gente, é pouca gente, eu preciso de muito espaço, eu preciso de pouco espaço, vai ter que ter estacionamento, não vai ter que ter estacionamento, nós vamos ter café, nós vamos ter revista, eu vou colocar algum tipo de atração enquanto eu faço atendimento, sabe? A gente começa a pensar, tem que pensar nessas coisas, quanto tempo eu vou gastar. Hoje eu estava conversando com um amigo e falei assim, nossa, mas a mãe dela infelizmente faleceu hoje, e ela falando assim, o quanto gastou para fazer o registro. Eu falei assim, não é isso, é porque as coisas no registro civil acontecem na hora, na sua frente, né? O registro e a emissão da certidão acontece ali. Então, se ela esperou 15, 20 minutos, para ela é muito, porque no atendimento do registro de imóveis a gente gasta 3, né? 3 em espera lá na segunda zona, a gente trabalha assim, é 3 minutos de espera e mais 3 minutos no atendimento. Por quê? Porque você pega aquele documento, faz uma basal dele, e ele vai para a área interna, onde vai ser processado. Quando você tem um registro civil das pessoas naturais, tabelionato de notas com autenticação e reconhecimento de firma, seu balcão precisa ser maior, sua área interna precisa ser menor. Então, essa história do planejamento é fundamental. E dali vem planejamento de comunicação e marketing, planejamento orçamentário, essas coisas todas, entendeu? Eu não sei, o pessoal pode dar um feedback aqui, Evandro Sarlo, Heraldo, se o vídeo de Bruno está travando. Não sei se está travando só para mim ou para áudio e vídeo, às vezes dá uma travada. Vamos ver o que o pessoal vai falar aqui. Bruno, quando você usou o termo papelaria, você quis dizer cartão, impresso com cabeçalho, uma boa pasta, você quer dizer isso? Então, essa parte de papelaria envolve tudo, desde uma marca efetiva para o serviço notarial e registral, até o tipo de papel que você vai usar, gramatura, essas coisas todas, tipo de envelope. Parece que não, mas às vezes a gente não sabe escolher as coisas de forma adequada. E eu vou dar um exemplo nosso, lá da segunda zona, né? No passado, a gente usava a matrícula a gramatura dela continua sendo diferente, mas a gramatura era diferente e o tamanho do papel era diferente. O papel que a gente usava normalmente era diferente, a certidão era diferente. Então você tinha A4, ofício 2, um montão de coisa. E aí quando você ia para o arquivo, a história do planejamento, você tinha caixas de tamanho diferente. Chega uma hora e falou, não, chega, acaba, não existe mais isso. Só existe A4 aqui no cartório. E todos os documentos são feitos em A4, todos. Alguns têm gramatura diferente, alguns são feitos em papel de segurança, é claro. Todos a gente leva em consideração a história da reciclagem, então ou a gente compra papel de florestas renováveis ou usa papel reciclado, basicamente é isso, mas tudo do mesmo tamanho. O que isso impactou, né, Elisa? O arquivo agora é todo do mesmo tamanho, todas as caixas são do mesmo tamanho, todas as estantes são da mesma altura. Otimizou o espaço dentro do cartório. Incrível. E quando você fala de questão ambiental, eu fico encantada, assim, porque um mínimo para qualquer serventia é lixo reciclável. Um mínimo. Eu tenho na minha, é uma serventia pequena, um lixo para cada, né, um recipiente para cada tipo de lixo. Isso faz toda uma diferença. Ah, mas
o vizinho, eu estou numa comunidade pequena, provavelmente o número de pessoas que recicla deve ser pequeno, mas eu não abro mão desse mínimo, né, na questão ambiental. E parece bobo, né, um ofício, prateleiras de tamanho diferente, parece bobo, mas num contexto todo faz toda a diferença. Faz. Lá no caso da segunda zona, a gente conseguiu, com essa mudança aí, a gente ganhou uma sala de reunião com 12 cadeiras, mas uma segunda sala que é atendida pelo Departamento de Gestão de Pessoas. Olha quantos metros quadrados. Perfeito. É muita coisa, faz diferença. Envelope, essas coisas todas. Eu vejo lá no dia a dia que a gente pega muito documento de muitos cartórios, tamanhos variados, e alguns a gente não consegue guardar, não cabe no espaço, porque eles são feitos fora do padrão. Isso é muito ruim. E tem aquele plástico também. O plástico para a pessoa ir embora quando está chovendo. Eu acho isso incrível, porque é tão simples. E a pessoa vai sair do cartório com uma segurança que ela não vai perder o documento no segundo pingo. Pois é, mas isso tudo tem que ser pensado, que a gente chama de boca... Agora eu não vou lembrar o nome da sacola. A sacola tem um pouco de bagre, se eu não me engano. Porque o corte dela não é em cima, o corte dela é lateral. Porque se você faz o corte dela em cima, quando pingar água, vai pingar dentro da sacola. Então, parece que não, mas né? Você precisa pensar nessas coisas o dia todo. Vamos lá para a segunda pergunta que chegou para a gente, que é a que eu estou mais ansiosa. O que está revolucionando o mundo notarial e registral, o mundo dos cartórios? O que está revolucionando o mundo notarial e registral, assim como estava revolucionando o mundo e as nossas relações, é tecnologia. Tecnologia da informação veio para ficar e é extremamente importante, sabe? Você pensar, hoje em dia, que você consegue fazer tudo que um cartório se presta sem você sair de casa, isso é extremamente interessante. Tudo, absolutamente tudo. Eu posso dar entrada num título para protesto, eu posso fazer o cancelamento, eu posso pedir certidão, N certidão, nós estamos falando de todas as serventias, literalmente, né? Notas, registro civil, títulos e documentos, pessoa jurídica, protesto, registro de imóveis, tudo dá para ser feito dessa forma, isso é muito legal. A tecnologia trouxe um sonho que eu achei que eu nunca fosse ver. Eu já estou com 48 anos, eu realmente achei que eu nunca fosse ver, que é essa história de você ter todos os cartórios num lugar só e com a mesma identidade. As centrais trouxe isso. Ainda espero que essas centrais virem uma única central. Né? Hoje a gente tem 5, né? Uma para o registro civil, um para títulos e documentos de pessoa jurídica, protesto, imóveis e notas. Eu ainda creio que em pouco tempo a gente vai ver todas essas centrais num lugar só. Então, o usuário entra ali, escolhe o serviço dele, escolhe o cartório que ele vai ter que enviar o documento vai ser processado, né, cada vez mais nato digital, assinado digitalmente. A gente vai fazer aquele serviço acontecer e vai devolver o serviço pronto. É isso, sabe? Essa história de pesquisa CPF, CNPJ pelo app, isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Você hoje consegue, através da consulta prévia lá da Central de Registro de Imóveis, consultar o estado do Espírito Santo todinho, pagando uma única tarifa. Eu tenho certeza que ainda vou ver a gente fazendo esse processo para o Brasil inteiro, entendeu? Porque é isso que interessa. Eu acho que isso que vai fazer diferença. Então, a pessoa entra lá, ela vê até a mesma identidade visual, todo mundo vai ser atendido no mesmo tempo, porque tem regra, né? Cada documento tem uma regra de processamento, então não tem, é preto no branco, tem gente que consegue fazer mais rápido, bacana, mas tem gente que vai fazer mais lento, mas não muito mais lento, tem uns prazos ali para ser seguidos, e isso é muito legal. Se entregar uma certidão em 2 horas, se entregar uma certidão em 2 horas, sem sair de casa, às vezes você gasta 2 horas para eu ir daqui, que eu moro na Praia do Canto, até na Serra e voltar. 2 horas, você entra no computador, pediu a certidão, pagou o boleto. Se você tem crédito, o processo acontece mais rápido ainda e está lá a sua certidão no seu e-mail.
E aí do seu e-mail você manda para o seu banco, você manda para o seu contador, você manda para o seu advogado. É isso aí. E isso é revolução para Perfeito. levar para, sabe, as coisas que são importantes, família, você ter tempo presencial. Essas coisas que... Não estou dizendo que o serviço notarial e registral não é importante, mas tem coisas mais importantes. E aí você não precisa perder tempo, entendeu? Ah, por que eu não posso pedir uma certidão 2 horas da manhã? Acordei e quero pedir uma certidão. Pede, ué. Pode pedir comida, pedir uma certidão também. Perfeito. Eu até estendo aqui, ontem, uns 2 dias atrás, eu mandei uma mensagem para o Juliano de Salles, que é o registrador de imóveis da primeira zona aqui de Cachoeiro, falando exatamente isso, elogiando a agilidade com o qual as certidões que a gente solicita pela central são emitidas por ele. Provavelmente ele deve ter dedicado pessoal, dinheiro, demanda para aquele setor, porque é em 1, 2 horas mesmo. Não dá tempo nem de você ir para fazer outra coisa, que quando você entra na central de novo, a certidão está ali. Então, externo aqui, a Juliano de Salles, meu elogio, provavelmente a segunda zona da Serra está assim, e os registradores de imóveis estão todos embalados nessa eficiência conectada à agilidade. Só para você ter ideia, o estado do Espírito Santo, além de estar um dos estados que primeiro entrou nas centrais, tem todas as centrais funcionando, falando aí do Juliano especificamente e de alguns outros, por exemplo, todas as comarcas que têm mais de um registro de imóveis no estado do Espírito Santo, a gente já conseguiu georreferenciar as circunscrições territoriais de cada um deles. Então, Cachoeiro está definido, Cariacica está definido, a gente tem que fazer uns acertos lá, que o Patrick já pediu, Serra a gente já definiu, Vitória a gente já definiu, que mais? Vila Velha a gente já definiu, então você... Lá que na base nacional de transações, você consegue saber exatamente aonde está o seu imóvel e efetivamente se ele foi registrado aí nos últimos anos, né, que nós estamos falando de 2014 para frente, você consegue ver o número da matrícula e fazer o pedido por ali. Você já usou isso? Falar nisso? Base nacional de transação? Não, ainda não usei. Não. Ele te dá a posição, a sua posição local. Ele pega o seu computador e pede uma solicitação, eu posso saber a sua posição, sua localização, e aí ele vai te dar a sua localização no mapa, e na sequência você consegue ver aquele montão de pinguinho, né, parecendo aquelas coisas do Google Maps mesmo, e aí quando você clica ali é a matrícula de um imóvel ou de um empreendimento, entendeu? É muito legal, isso é muito legal. E a gente tem que trazer isso, muito interessante conversar hoje com você sobre isso, porque a gente precisa trazer isso para o registro civil também, né? Essa divisão aí que você está falando das zonas de registro de imóveis, estabelecer muito bem isso, essas definições de circunscrição para o registro civil. Depois eu vou ligar para você para falar desse assunto. A Ana está perguntando aqui, base nacional de quê? Das centrais, né, Bruno, que você está falando? Não, base nacional de transações imobiliárias. Base Nacional de Transações Imobiliárias. Isso está dentro do site do RIB, Registro de Imóveis do Brasil. Você entra lá, um dos serviços é esse. Aí é um mapa que abre, o mapa que abre é do Brasil, normalmente ele abre perto da sua geoposição, e aí você vai encontrar as circunscrições territoriais de cada cartório, e além de você encontrar, você consegue ver uns pontinhos onde já tem os registros. Então, o Estado do Espírito Santo, a gente alimentou todas as informações de 2014 para frente, tudo que foi registrado de 2014 para frente está lá disponível, com o número da matrícula, o cartório que foi registrado, o Código Nacional das Serventias, que é o código do cartório especificamente, e a possibilidade de você visualizar a matrícula, e aí você paga por isso, ou pedir uma certidão. O que vai acontecer um pouco mais para frente, não vai demorar muito, você ainda vai ver ali naquele momento, além da descrição do imóvel, fala lote ou fala o apartamento, essas coisas todas, vai dizer se tem ou não tem gravame ainda.
Nossa, muito legal. O Heraldo está perguntando aqui, Bruno, na sua opinião, por que alguns cartórios de registro levam até 5 dias para liberar ônus e não ao mesmo tempo que é feito pela central? Eu acho que ele quer dizer no pedido físico e no pedido virtual. Qual é a sua opinião em relação a isso? Isso, olha só, o que acontece efetivamente no mundo real? Tem muita gente que acabou de assumir cartório e encontrou um arquivo deficitário. Então, nesse momento, alguns casos você não consegue fazer na agilidade que você gostaria. Cartório da segunda zona da Serra, por exemplo, é um cartório que só tem matrícula. Só tem matrícula, não tem nenhuma transcrição. Então é muito mais fácil fazer os pedidos de certidões. Tem os cartórios que já tem matrícula com transcrição, então isso é um pouco mais complexo de fazer. E outra coisa, às vezes o pedido de certidão chega, uma certidão física, alguém falou volume, também tem volume também, né? Mas nem tanto isso. Às vezes é a forma que o documento chega. Eu canso de pegar assim, a pessoa chega com uma planta, beleza. Fala assim, eu quero saber aonde que é isso, quem é o dono. Aí você vai ter que procurar em outras plantas. Tá tudo digitalizado? Lá no cartório tá tudo digitalizado. Mas nós vamos ter que olhar se isso efetivamente é uma rua, se isso é uma área pública, área verde, porque, né? A gente sabe, as pessoas vendem terreno na lua, não vai vender área verde, área de praça, isso acontece o tempo todo. E a gente precisa localizar isso. Quando o imóvel está totalmente descrito com matrícula aberta, é muito rápido. Até porque todas essas matrículas já estão levantadas na base light da central. Isso implica dizer que eu consigo visualizar a imagem da matrícula. Então eu posso pedir uma certidão e a certidão vai sair rápido. O problema é quando tem mais coisa envolvida nisso. Eu quero fazer pesquisa sobre um CPF ou um CNPJ. Nem todo cartório consegue isso. Eu preciso fazer pesquisa por lote, quadra, rua. Não é todo mundo que consegue fazer isso, entendeu? Mas é uma evolução, a gente tem que trabalhar com isso. Você sabe que, quer dizer, contar aqui para vocês agora uma história recente, eu falei com um usuário do serviço ontem. A Noreg Espírito Santo recebeu uma reclamação de um atendimento de um cartório aqui do Espírito Santo. O usuário pediu uma busca de 4 anos e o cartório devolveu com uma resposta que fez uma busca em 11 anos em menos de 24 horas. E aí eu liguei para o usuário para entender, ele me deu essa explicação e ele achou um desleixo do cartório, foi muito rápido, estava muito estranho aquela busca. Aí eu falei, bem-vindo ao século XXI, no direito notarial registral, é assim. Os melhores atendimentos é enraizado um mau atendimento, um atendimento lento, e ele reclamou porque em 24 horas era muito pouco para fazer uma busca de 11 anos e responder um e-mail. E eu expliquei para ele, bem-vindo ao século XXI, esse notário, esse registrador é um cara diligente, preocupado com o atendimento, e isso, na verdade, deveria ser um elogio, mas ele não sentiu segurança de tão enraizado nele que estava a demora, tudo de negativo, né? Então tem esse testemunho, né, para dar. Igual quando a gente vai ao médico, marca 4 horas e ele te atende 4 horas, você fala assim, tá estranho. Tá estranho. Não, mas e no caso, por exemplo, lá da segunda zona, nós estamos fazendo busca rápida de 94 para frente, né? O cartório é de 3 de dezembro de 94, 3 de dezembro de 1984. E é a hora. Mas é tudo matrícula, é mais fácil. Se tiver que pesquisar em livro, vai dar mais trabalho, isso é fato. Vamos lá para mais uma pergunta. Como racionalizar as atividades ou os processos dentro do cartório? Ou seja, a gente precisa fazer tudo no melhor jeito, eficiente, mas sem perder tempo. O que você tem aí para dizer para a gente aí de dica? Então tem essa história aí. Nós precisamos pensar primeiro em planejamento estratégico, né? Precisamos criar a estrutura de planejamento estratégico constante, revisar esse planejamento, verificar efetivamente como que eu vou me comunicar com as pessoas, quanto que eu tenho de dinheiro para gastar, e aí você entra com as centrais. Nas centrais, como parte do serviço começa a ser feito mais rápido, você já começa a criar a racionalização das pessoas, né?
Quando você pensa em planejamento estratégico, uma outra coisa que você pensa é em equipamento. Então, você tem mais equipamento e aí por isso você faz as coisas acontecerem mais rápido. Mas ao mesmo tempo, certas coisas você não vai precisar tanto. Você não vai precisar de tanto mais impressoras como você precisava no passado, por exemplo. Naturalmente, esse primeiro investimento inicial vai reverter em economia no futuro, então você economiza, racionaliza dinheiro, que é extremamente importante, e tempo. Então, mas você precisa, Annelise, a pessoa precisa sentar o tabelião, o registrador, olhar aquilo dali de uma outra forma, fora da caixa, sabe, de longe, e ver aquilo dali, como que eu posso fazer isso agora, dessa forma? Pensar um jeito mais simples de fazer aquelas tarefas. Exemplo, se a gente começa o cartório de protesto da segunda zona da Serra, é um grande cartório no estado do Espírito Santo. Ele trabalha internamente com 3 colaboradores. Em período de férias, ele trabalha com 2 colaboradores. Por quê? Porque a gente consegue processar todos os pedidos de certidão pela internet. A gente consegue dar entrada em todos os títulos pela central. As cartas agora só acabam vindo maciçamente pela central, então a gente consegue processar isso muito mais rápido, entendeu? A gente recebe os arquivos por volta das 10 da manhã, até 1h da tarde a gente já está com todas as intimações impressas para os entregadores ir para a rua. E hoje, nesse momento, a gente está entregando 76% das intimações no D0, que é no mesmo dia que a intimação sai. Isso é racionalizar o processo. Na época da pandemia, que o cartório ainda estava fechado, parte do cartório estava fechado, a intimação estava sendo entregue, por exemplo, até maio, né? A gente ficou de março a maio sem entregar a intimação, tinha aquele negócio todo, ação para cá, não vai, sabe, um montão de coisa acontecendo aí, gente entrando com ação que achava que não tinha que cobrar, o credor precisando receber, aquela coisa toda, aquilo ficou parado um tempão. Nós recebemos 756 títulos quitados sem gastar 1 centavo com gasolina, sem gastar 1 centavo com o entregador. Nós entregamos 100% das intimações para quem tinha DDA. No momento que a gente gerava a intimação, ele recebia no banco dele, dizendo, ó, você tem um título aqui, você quer pagar? Ele entrava em contato, muitas das vezes, né, para saber do que se tratava, alguma coisa complementar, a gente passava informação e seguia. 100% sem usar nenhum entregador. Isso é racionalizar o processo. Não consigo nem visualizar um cartório de protesto, né, da região metropolitana da Grande Vitória com 3 funcionários. 3 Parabéns, Bruno. 3 meses. Parabéns. É muito estudo, né? Para poder conseguir efetivar tudo isso, materializar tudo isso. Muito estudo. Esse é o processo. Vai mexendo nos processos, vai planejando, vai executando, vai analisando. Precisa melhorar isso. O usuário dá muita informação. Você podia fazer assim, podia fazer assado. Vai internalizando essas melhorias, né? Essas sugestões, as críticas que acontecem todo dia. E aquilo vai evoluindo. Perfeito. E essa pergunta é muito boa. Como usar as mídias sociais ao nosso favor? Essa é em voga, né? Porque é um instrumento que a gente tem hoje gratuito. E como usar isso ao nosso favor? Bom, primeiro, você tem que levar em consideração 2 coisas. Tem condição de usar a mídia social e alimentar a minha mídia social? Tem. Então, faço uso. Não tem. Aí vou para a segunda pergunta. Eu tenho dinheiro para alguém fazer isso por mim? Tenho. Então, contrato alguém. Não tenho dinheiro e eu não consigo fazer sozinho. Então, esquece mídia social. É nesse ponto aí. E qualquer cartório que preze tem que ter, no mínimo, um site funcionando adequado para saber a localização do cartório, horário de funcionamento, quais os serviços que existem.
informações básicas sobre o cartório, o que ele faz, como que ele faz, os principais documentos disponíveis para poder ajudar o usuário, o que precisa para alguma parte dos documentos, sabe? Você não precisa ter para tudo. Às vezes a gente tem 3 documentos que eles conseguem atender 70% da demanda. O resto você trata de outra forma, trata de uma forma mais pessoal. Então, essas coisas precisam ter. Mas a gente precisa pensar, tenho condição de atender as pessoas? Tenho, eu vou conseguir manter minha rede de relacionamento social funcionando? Vou. Então, ok, trabalho com isso. Eu não tenho como, mas eu tenho dinheiro, então eu vou contratar alguém. E aí isso tem de tudo quanto é valor, entendeu? Mas assim, site, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, essas coisas fazem diferença. A segunda zona, por exemplo, não tem tudo isso. Não tem Instagram, desculpa, não tem WhatsApp, não tem Telegram ainda. Mas tem várias outras coisas, entendeu? Que já são importantes. Ou seja, então, quem quiser buscar o seu serviço vai, de alguma forma, te achar em alguma mídia. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que você tem que saber o que comunicar, entendeu? Tem que ser uma coisa, assim, de relevância. Mas eu acho que o mais importante, hoje eu estava discutindo exatamente isso. Numa reunião com a Associação de Empresários da Serra, a ASES. E aí a gente estava discutindo o representante da ASES e mais o pessoal de comunicação e marketing do títulos do Instituto de Protesto. Falou assim, olha só, a gente não quer vender serviço aqui, a gente quer prestar informação de valor para você. É isso que eu acho que é importante aqui. Então, porque às vezes a gente chega falando sobre postecipação do protesto, aí ele fala assim, protesto? O que é protesto? Então ele não sabe nem o que é protesto. Então vamos voltar um passo antes, vamos explicar o que é protesto, para explicar o que tem de legal, que ele não vai gastar nenhum centavo, o credor não vai gastar nenhum centavo, ele vai resolver tudo em 3 dias, que ele não vai ter quase nenhuma demanda judicial relativa a isso. E depois, se precisar fazer o cancelamento, ele pode mandar a carta de forma eletrônica. Então é explicar essas coisas, assim, que eu acho que são extremamente interessantes, entendeu? Então a gente começou a trabalhar isso na ASES. Vamos ter uma reunião semana que vem com a Associação de Moradores da Praia do Canto, que é outro tipo de grupo, e vamos ver como que isso vai ser também. E já comecei algumas tratativas na Federação da Indústria. E aí, na Federação da Indústria, nós vamos trabalhar de jeito diferente. A ideia é começar com protesto, mas a gente fala de todos os serviços lá. Sempre quando eu vou para essas coisas, né, Elisa, eu quero falar de todas as possibilidades que eu tenho. Fico até imaginando assim, o que eu poderia falar sobre registro civil das pessoas naturais. Talvez tenha pouca possibilidades, mas dos outros, com certeza, a gente tem muita coisa legal. Eu mencionei numa live há um tempo atrás sobre as revogações de procurações que eu faço, né? Sempre insiro no texto que a notificação deve ser feita pelo RTD para justamente nos conectar, fazer com que um outro serviço notarial e registral, né, ande e todo mundo está conectado, né? De alguma forma, a gente elevando, não é nem valorizando, é elevando o serviço. Bruno, a Leonora está perguntando aqui, como fazer, porque tudo que você fala é muito lindo, a gente quer executar, mas como fazer isso numa zona rural? Um titular que tem um interesse em ter essa excelência toda de lixo, de papel, de padronização de tamanho, de atendimento, de número de funcionários reduzidos. Como fazer isso, materializar isso na zona rural, num cartório micro? Eu vi essa pergunta. Planejamento estratégico. Ele vai verificar o que é mais importante, ele vai elencar tudo que ele tem que fazer. Depois ele vai colocar prioridade, o que é mais importante. E aí vai nisso. Vai executar uma coisa de cada vez. Eu demorei, assim, eu até hoje fico me policiando nisso, tá, Nelise? Porque eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então, sempre tem alguém lá junto comigo falando, calma, primeiro nós vamos fazer isso, depois a gente faz isso. Olha o planejamento, segue o planejamento. Então é isso. Você tem um planejamento, onde você vai analisar seus pontos fortes, fracos, né? Vai fazer toda uma análise formal, vai definir prioridades e vai pelas prioridades.
Uhum. E tem Tá? valor Mas para tudo, né? Tem bons profissionais também que cobram um preço acessível. Não é tem. porque tem-se uma microserventia que não vai ter um profissional que, por exemplo, possa gerir o seu Instagram num preço acessível. Não, e outra coisa, tem muita coisa que você pode pesquisar na internet com valor também. Tem muita porcaria, mas tem muita coisa boa, sabe? Tem muita Uhum. gente bacana, com informação adequada. Hoje em dia você consegue fazer curso de Harvard sem pagar nada, sem pagar um centavo. Se você entrar lá, cursos gratuitos, tem várias coisas. Eu vi recentemente, foi o Gilberto Sodré falando sobre isso. Aí ele colocou lá, não foi o Gilberto Sodré não, foi na CBN, acho que era o Marcelo Taz falando sobre isso. E aí ele colocou lá no Catacar Livre centenas de cursos gratuitos. Tem muita coisa legal que dá para fazer, entendeu? Tem muita coisa para fazer. Deixa eu falar uma coisa aqui, quando você fala de racionalidade, que a gente precisa, além de ser racional, precisa ser inclusivo. Assim, uma coisa que a gente precisa pensar é essa história de cartão de crédito, PicPay, PayPal. Agora tem como é que é? Pix, né? Uhum. Já ia falar disso? Vai começar a funcionar Já, mês que vem, né? já Dia me 3/11, cadastrei. né? Ainda não me cadastrei, não. Pois é, então essas coisas são extremamente importantes no nosso dia a dia. Facilita a vida, entendeu? Por exemplo, boleto. Quem está começando a fazer boleto já está chegando no fim dele. Efetivamente, vai ter coisa nova. Tá? Então é essa história da racionalização. Porque para e pensa. Boleto implica dizer manutenção de impressora, papel e tempo de registro na central para poder você fazer o pagamento. PicPay não tem nada disso. Preto no branco, cartão, celular com informação do cartório e acabou. PayPal a mesma coisa, cartão de crédito, né? Dentro da também tem bastante coisa. É isso que é racionalização, entendeu? Uhum. Então, racionalizar conectado a incluir. Junta e vai começando a formar o combo do da boa prestação de serviço público. Quer ver uma coisa que a gente não tem? Que eu tenho lutado há algum tempo aí dentro do Sinoreg? Em São Paulo, a Noreg, São Paulo, tem um serviço para atendimento de pessoas com necessidades especiais. Cego, surdo, mudo. A gente não tem isso. Porque hoje a gente tem gente preparada com libras para poder fazer esse tipo de coisa. O ideal é que a gente tenha uma central onde a gente coloque uma tela na frente dessa pessoa e a gente vai conversando com essa pessoa e vai resolvendo os problemas, entendeu? Eu E essa vivi mesma isso central abrangeria o estado inteiro. abrangeria o estado inteiro, entendeu? Abrangeria o estado inteiro, de preferência o Brasil inteiro. E aí você tem um atendimento, coloca uma tela na frente e essa tela serve para o atendente e para o usuário e a gente vai se comunicando. Algumas coisas a gente conseguiu fazer, por exemplo, lá no cartão, lá na segunda zona. Essa parte para o cego, a gente fez um convênio com o Instituto Braille, então a gente consegue efetivamente emitir documentos com código Braille. Né? Algumas coisas no painel lá estão em código Braille, os banheiros têm identificação código Braille, porque isso, sabe, é serviço público, tem que ser inclusivo. Isso está essa regra agora que a gente está fazendo de rampa de acesso, isso tudo está na Constituição desde 88. E todos os prédios públicos tinham que ser assim. Só que a gente sabe como é a administração pública no Brasil. Vamos fazer a nossa melhor acontecer, entendeu? A gente tem como fazer isso. Uhum. E a última pergunta aqui, a Leonora está perguntando se tem alguma dica aí de empresas que prestam serviço de racionalização, Bruno. A gente pode também contactar o Bruno depois, né? E ver na nossa região, Leonora. Você está falando de Muniz Freire, aqui em Cachoeira, a gente de repente tem alguém que presta esse serviço aqui, que a gente valorize ainda, né, a nossa região sul, enfim. Mas, Bruno, depois a gente fala com ele sobre isso e dá o feedback. Quem precisar de contato, né, Bruno? Só mandar um direct para o Instagram do Bruno que a gente se conecta todo mundo. Bom, a última pergunta, se tiver mais alguma pergunta aqui, eu vi que a Nájila chegou. Nájila está devendo uma live para a gente, Liliane também está toda quinta com a gente. Bom, vamos lá para a última pergunta. Quem tiver mais pergunta e der tempo, a gente responde ainda, hoje ainda. Como os cartórios, como nós, na verdade, quando fala cartório, a gente fala nós, né? Nós titulares, como a gente pode fazer para prestar o melhor serviço para a população? Bom,
Vamos lá. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu penso que essa história, uma das coisas que não podem faltar é, primeiro, não tenta inventar a roda. Usa o que já existe. E aí vale a pena a gente falar, por exemplo, da 15906. Quem não conhece a NBR 15906 já passou da hora de conhecer, que é uma norma de gestão para serviços notariais registrais. Ah, eu não quero me certificar. Ok, não vai se certificar. Pega a norma, vê as regras do jogo e monta um serviço estruturado, adequado para você, tabelião, e para o usuário do sistema. Todo mundo ganha com isso. A gente tem uma forma de atender melhor o usuário, atender melhor o nosso colaborador. Implica naturalmente dizer que nós vamos fazer um serviço mais rápido e naturalmente vamos ganhar mais dinheiro. Não adianta ser hipócrita com isso. Está todo mundo aqui e boa parte desses novos oficiais que estão aqui vieram para a área exatamente porque viram a possibilidade de ter um rendimento diferenciado. Agora, para o seu rendimento ser diferenciado, você tem que trabalhar para isso, entendeu? Aí voltando à história do planejamento. Quem vê a segunda zona não acredita que aquilo no passado era um cartório pequenininho com um único funcionário. A doutora Etelvina atendia sozinha. Ela atendia telefone, atendia o usuário no balcão, fazia o registro sozinha. Diz ela que no dia que chovia mais dentro do cartório que fora. O cartório funcionava dentro do fórum. Sabe? E tem hoje custa de muito trabalho, chegar muito cedo, sair muito tarde e se planejar nas coisas, entendeu? Contratar umas pessoas que podem... Importante. Sempre tente contratar alguém que seja melhor do que você. Lá, deixe de ser medíocre para contratar alguém que seja pior que você. Muito pelo contrário. Se você não entende de contabilidade, contrate alguém que entenda de contabilidade, que faça as coisas acontecerem. Se você não domina determinado serviço, seja, por exemplo, a parte de recrutamento e seleção, contrate alguém da área de gestão de pessoas para poder te ajudar. Hoje o meu cartório já é muito grande, eu preciso de ajuda para a parte de suprimentos. Contrate alguém para te ajudar. Sabe? Eu fui visitar a Renata Ock, que está aqui hoje. Olhei aquela imensidão. Renata, vai precisar de alguém para te ajudar a manter esse prédio. Sozinho você vai ficar louca. Sozinho você vai passar o dia todo olhando um montão de coisa que não é que você não tem como fazer. Gerindo. Eu tenho um amigo que foi um dos primeiros colocados daqueles primeiros concursos de São Paulo, lá em 2000. Ele falou assim, Bruno, no primeiro dia que eu entrei no cartório, minha primeira obrigação do cartório foi trocar um vaso. Não funcionava. E no fundo, cada vez que a serventia é maior, menos você tem tempo para o negócio, né? Seja protesto, registro, que seja, você cuida de gestão, você cuida de pessoas, e as pessoas cuidam de você e dos seus colaboradores. Então, contrate alguém que seja bom. Alguém que seja bom. Que faça acontecer naquilo que você precisa. Eu preciso de uma pessoa boa para minha contabilidade. Eu preciso de uma pessoa boa para analisar determinados documentos. Então, prepara uma estrutura dessa parte de cargos e salários, onde você vai definir competência, responsabilidade, e contrate alguém de forma adequada. Essa semana eu tive uma pergunta dessa, né? Estou vendo aqui o quarto RG de Maringá seguindo a gente. Estava perguntando, Bruno, como é que eu faço isso? Pega uma estrutura com bons consultores, monta um plano de cargos e salários. Depois, com base nesse plano de cargos e salário, você vai ver as suas competências. Se você não tem competência para fazer a contratação, vá ao mercado e procure alguém que vai fazer um processo de recrutamento e seleção adequado e te entregar a pessoa.
Cria um roteiro para entrevista com essas pessoas. Ah, eu não domino isso. Aprende. Contrata um psicólogo para poder te ajudar a entender como que você deve fazer essa entrevista fluir de forma adequada e você obter as informações que são adequadas para você naquele momento, para saber se aquela pessoa é adequada ou não para você naquele momento ali. É isso. Uhum. O Heraldo está perguntando aqui, voltando ao assunto das redes sociais, como postar determinados assuntos sem demonstrar que é uma propaganda feita pelo cartório? Heraldo, informação de valor. Informação de valor. Você tem que ter alguém que vai te ajudar. Aquela informação tem que chegar aos olhos e aos ouvidos de quem está vendo e ouvindo aquilo, de forma que, ok, gostei essa informação, é adequada para mim, ela vai me ajudar. É isso que tem que ser. Sabe, aquelas coisas básicas do dia a dia que parece que faz toda a diferença, que é tudo que é importante merece registro. A gente usa muito isso lá. Quem não registra não é dono. Sabe? São coisas simples que as pessoas conseguem entender como as coisas vão funcionar. Protesto é gratuito e a gente consegue fazer a recepção de boa parte do valor em 3 dias. 3 dias. Acabei de fazer uma pós-graduação em direito empresarial, como eu te falei no início. Tinha um contador, tinha eu. Né? Ambos, tanto ele quanto a contadora, quanto eu, também formado em direito, mas o resto era... O que você faz em 3 dias? Você não faz, às vezes, você não consegue nem fazer uma distribuição do processo em 3 dias. Há pouco tempo atrás, São Paulo gastava 2 anos para fazer uma distribuição. Isso é um absurdo. 3 dias você fazia análise, recepcionava e estava com dinheiro na conta da pessoa. O processo de execução no Brasil custa quanto? 5 anos? 5 anos. Média é 5 anos. E gasta quanto essa movimentação da máquina? Estudo já levantado diz que gasta em média 10 mil reais. 10 mil reais! 5 anos, olha que absurdo, Melissa. É isso. Então ele tem que entregar alguma informação que seja importante para aquele público que ele está conversando. Ele precisa entender o público dele, primeiro. É jovem, é idoso, melhor idade, melhor dizendo, né? Melhor idade. Que público é esse? É homem, é mulher? E aí precisa segmentar isso e criar uma comunicação. Se ele não consegue fazer sozinho, contrata uma boa consultoria. Alguém falou aí, ó, 5 anos é otimista para isso. Não, estou falando no mínimo, no raso, né? Em relação às redes sociais, o que você não pode fazer não sei qual é a especialidade aí, provavelmente deve ser um colega que fez essa pergunta. Venha, escrituras a R$1.000, venha! Não, você não pode fazer esse tipo de abordagem. Veda, nós não podemos fazer propaganda assim como os advogados. Então, nos resta dar informação gratuita. E as pessoas ficam encantadas. Provavelmente vocês devem ter um feedback bom lá na segunda zona. Eu tenho um feedback maravilhoso. Coisas muito simples. Esses dias eu estava recapitulando todas as minhas publicações no Instagram. E quem está aqui é @nelisagalante.cartório. E a minha publicação mais visualizada, mais salva, mais compartilhada é sobre aquela mudança de nome no 18 anos, quando você completa 18 Sim. anos, que você tem 1 ano para alterar seu nome, tendo em vista o direito da personalidade. É a publicação mais vista, mais compartilhada, e foi uma das primeiras que eu fiz no início desse ano. Então, para a gente, é algo simples. Mas para o público nossa, nunca soube disso, é incrível. Então, nunca desvalorize o conhecimento técnico que você tem dentro do cartório, porque para o público em geral é a 8ª maravilha do mundo. Nunca menospreze, isso aqui é muito básico. Não é. O público não tem, o público em geral não tem essas informações que para vocês são básicas, assim como a gente não vai saber uma informação básica da engenharia, né? A gente não vai saber uma informação básica da medicina. Então, não desvalorize o seu conhecimento, a sua informação. Dissemine, que só volta coisa boa. É isso aí. Bruno, é exatamente isso. Alguém mais aqui com alguma pergunta? Isabel,
Quarto Cartório Maringá, Samanta. Eu já estou te convidando aqui, sem sua autorização, para a gente organizar um webinar sobre essa gestão, que acredito que pode muito voltar também para a advocacia, né? Que a gente tem escritórios grandes, com inúmeros advogados, e tem escritórios que é só o advogado, que troca o vaso, que varre o chão e que atende o cliente, assim como tem grandes cartórios e pequenos cartórios. Vamos organizar esse webinar para Bruno falar dessa gestão notarial e registral, do novo normal, para o público do direito, né? Para quem se interessar. Aí, ó, o Sávio está falando, Bruno, sugiro uma publicação sobre hipoteca judiciária. Pois é, podemos marcar uma live. Mas isso é pouco. A gente tem que, sabe, naqueles pontos que vão fazer toda a diferença. A hipoteca judiciária é uma coisa legal, mas o volume dela é pequeno. A gente precisa tratar maciçamente aquelas coisas que são mais comuns, como você está falando, entendeu? Isso que é importante, porque aquilo que eu te falei, às vezes 3, 4 coisas atendem 70% da população e você vai resolver aquilo muito mais rápido. E tem coisas ainda que você vai ter que tratar na mão, entendeu? Não tem jeito. Então vamos trabalhar dessa forma porque a gente consegue evoluir, né? Consegue atender a maior parte da população. Isso aí. E saibam que uma resposta em menos de 24 horas de uma busca feita por 11 anos é algo normal. Hoje, para nós, notários e registradores, é algo normal. A exceção é demorar 48 horas, porque a gente está se esforçando para prestar o melhor serviço sempre. E com o Bruno nos mentorando, vai ficar melhor ainda. Ó, o Marcos Lopes falou, essencial para agilizar o atendimento ao usuário é alimentar adequadamente a base de dados dos sistemas, né? Dos sistemas internos. Outra coisa que é importante, que todo mundo tem que estar atento também, são o uso completo das centrais. Por exemplo, na central de registro de imóveis tem várias coisas que precisam ser usadas. Desde alimentar informações sobre regulação fundiária, passando pela central, pela Base Nacional de Transações, todas as matrículas alimentadas lá no sistema. Mas, por exemplo, no default da central de registro de imóveis, por exemplo, no padrão dela, ela faz pedido de certidão de matrícula, pelo número da matrícula, transcrição matrícula e livro 3. Mas pode ter transcrição, pode ter nome das pessoas, pode ter endereço do imóvel. Para isso, você precisa entrar lá e atualizar a sua configuração do seu cartório, efetivamente. Aí você vai fazer mais coisas, entendeu? Isso tem que acontecer. E, Annelise, a gente tem que trocar informação entre a gente. Quando o Rodrigo ainda era o nosso presidente do colégio, eu falava muito com ele, agora eu vou falar muito com o Fernando Brandão. Eu, como registrador de imóveis, preciso ter acesso a todas as procurações, preciso ter acesso à verificação das escrituras, entendeu? E por lado contrário, o tabelião precisa ter acesso às matrículas, visualizar elas e ver se aquilo é possível, se aquela pessoa realmente é o proprietário, se tem ou não tem ônus, sabe? A gente tem que começar a trocar informação. Eu preciso ir lá no registro civil das pessoas naturais para saber se aquela pessoa é casada ainda, se aquela pessoa não faleceu. Sabe, a gente precisa trocar informação entre a gente. A gente precisa ir lá na Receita Federal e conseguir verificar se o CPF é do Bruno, se o CNPJ é da empresa X ou da Y, sabe? Isso, quanto mais a gente integrar, mais a gente vai para um outro nível. Otimizar e agilizar. Exatamente. Nesse trabalho que eu fiz, né, Elise, de busca aí sobre essa história do compliance para serviços notariais registrais, eu descobri que o serviço registral... Travou, Bruno. Número 1, Dudu... Travou? Pode falar, a gente tem 3 minutinhos. 2. Tá. Então vamos lá. Que o registro de imóveis número 1, serviço registral número 1 no mundo é Nova Zelândia. Por N fatores, que aí eu não consegui descobrir. Mas a gente está falando de common law, não de civil law. Contrário ao senso que a gente sempre soube.
É porque com certeza racionalizou isso há muito tempo, é um país menor e tal, e conseguiu fazer muita coisa acontecer. A Alemanha, por exemplo, que a gente fala que é must, está lá em 76, a posição. Né? Entendi. Tem muita coisa para melhorar. Obrigada, gente, para não sermos cortados. Você arrasou, vamos ampliar isso para um webinar. Todos que estão aqui com a gente e que passaram aqui com a gente estão convidados. Obrigada, tá, Bruno? Um abraço, até logo. Tchau.